Meu nome é Mara Melnick e eu quero dar a todos vocês boas-vindas! Que bom que você está aqui comigo, coladinho no canal Mara Melnick, onde nós temos o quê? Aprendido juntos. Temos batido um papo sobre vários assuntos, daí a gente passa a semana inteira trabalhando esse assunto. Já percebeu algumas mudancinhas? Tá gostando? Então hoje é o dia que eu falo com você, querido educador cristão. Mas antes do nosso bate-papo, quero te pedir que você deixe aqui sua curtidinha, compartilha, como é o número de pessoas, já se inscreveu no canal? Se inscreve para receber as notificações. E nós estamos nos aproximando o quê? Do Dia dos Pais. Meu Deus, já! Tá passando rápido, né? Mas não fique preocupado, porque a gente tá junto, né? Eu sempre falo para as tias, estamos juntas. E eu tenho essa semana uma ideia linda para você trabalhar com os pais, homenagem para os pais, que as crianças vão fazer com apresentação com mural. Dá uma olhada nesse mural aqui. Tá lindo, né? Mas esse é assunto para amanhã, fica tranquila, eu vou te passar passo a passo, vou te dar molde, tudo. Mas hoje eu queria conversar com você sobre a importante figura do pai. Vocês já notaram que no Dia das Mães é a segunda maior data do comércio? Só perde pro Natal e a gente vê que Dia das Mães é homenagem, é cartão, é lembrancinha, é chá pras mamães, tem tudo. E quando a gente vê Dia dos Pais, nós vemos um enfraquecimento na homenagem. Eu não estou falando de consumismo, não. Eu estou falando a respeito do quê? Do reconhecimento da figura do pai dentro da família. Não podemos esquecer que esse é o modelo projetado por quem? Por Deus. E nós, como educadores cristãos, nós não podemos deixar isso acontecer. Porque Dia das Mães é a maior festa. Quando chega Dia dos Pais, tem igreja que nem faz nada. E isso é uma coisa que está acontecendo aí fora, mas nós não podemos trazer para dentro da igreja. Por que, querida educadora? Por que, querido educador? Por causa da importante figura que o pai representa quando a criança vai entender a Deus. Isso mesmo, a figura do pai terreno está ligada à figura do pai celestial. E a Bíblia diz lá em Provérbios 22:6, fala a respeito do quê? Da função do pai. Só do pai? Não, do pai e da mãe. Mas aqui nós estamos falando em específico do pai. Provérbios 22:6 diz: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Esse versículo nós vamos trabalhar, inclusive nas nossas homenagens para os pais. Olha aqui que legal. Vamos trabalhar. E nós não podemos esquecer dessa função do pai: educar, instruir, mostrar o caminho. E quando nós nos relacionamos com o nosso pai, e nós vamos ler a Bíblia, e aparece textos que falam do pai, automaticamente a nossa mente já remete o quê? O relacionamento do pai terreno com o relacionamento do pai celestial. Mesmo que a gente não queira, isso acontece. É como se um gatilho fosse disparado na nossa mente. Por quê? Porque é o exemplo. Essa figura do pai, ela é muito importante. E nós, como educadores cristãos, precisamos primeiro nos conscientizar sobre isso. Sobre o como é importante a gente, à luz da palavra de Deus, trabalhar a figura do pai. Então, quando chega o Dia dos Pais,
muita gente quer passar, quer deixar em branco, e eu vou trabalhar a respeito disso também, porque eu não estou dizendo que você vai ignorar o sofrimento das crianças que não têm pai, não, vou falar sobre isso de maneira específica, como você vai tratar isso. Mas o que a gente precisa tentar é o que a Bíblia diz, e a Bíblia nos ensina a chamar Deus de Pai. E nós encontramos várias passagens em que nós vemos Deus nos ensinando a chamá-lo de Pai. Quando tem aquela passagem bíblica que diz Abba Pai. Quando Jesus foi batizado, um momento importantíssimo no ministério de Jesus. Ele estava começando o seu ministério. Nós vemos lá no texto bíblico, Mateus 3:16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água. O céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu uma voz que disse: Esse é o meu filho amado, que me dá muita alegria. Quem estava falando o filho amado? O pai amado. Então veja como é importante isso. Como é importante a gente trabalhar a figura do pai. Nós estamos falando o quê? De paternidade de Deus. E nós não podemos deixar de lado essa data. Não podemos. Não podemos também fazer de qualquer maneira. Nós temos que fazer como? Com planejamento, nós vamos precisar conversar com antecedência com as crianças, nós vamos explicar sobre isso. Mas, querido educador, cuidado, cuidado. Semana passada eu falei a respeito disso. Nós não seguimos o que o mundo faz. Nós não seguimos moda, nem tendências. Porque existe uma tendência de não se comemorar o Dia dos Pais. E tudo bem, cada um faz o que acha melhor. Mas nós seguimos o quê? O que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus, ela me diz que eu preciso reconhecer a figura do pai, sim. Nós encontramos lá, pai, discipline seus filhos, filhos, obedeçam seus pais. Nós encontramos tudo isso na palavra de Deus. E é ela que nós seguimos. Então, muita coisa mudou. Mas a palavra ela não muda. E a paternidade de Deus, ela continua a mesma. E chamar Deus de pai continua do mesmo jeito, porque é isso aqui que nós seguimos, não tendências. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando nós nos omitimos de falar da figura do pai, de alguma maneira, nós estamos enfraquecendo na vida da criança a figura desse pai celestial também. Então, vamos trabalhar com carinho, com amor, tudo isso. Daí você pode dizer, eu não tive pai, para mim foi difícil. Respeita a sua dor. Assim como respeita a dor de cada criança. Ou muitas vezes seu pai já faleceu, respeita tudo isso. E você sabe o tamanho da sua dor. E a gente não deve fazer de qualquer maneira. Não, a gente tem que fazer dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Mas quero te dizer que por mais que o teu pai não tenha sido bom para você, você não tenha conhecido o teu pai, o Pai Celestial te conhece. E você pode conhecê-lo também. É isso que Deus quer. O teu pai, ele falha. Nós temos que dizer isso para as crianças. É muito possível que teu pai fale com você. Que de repente ele vai falar alguma coisa que você não gostou, pode ser que você tenha algum sentimento que não seja bom com relação ao seu pai, e isso é normal, porque eles são humanos. E assim como nós falhamos com as pessoas, é possível que nossos pais falhem conosco. Mas existe um pai celestial que é perfeito, que nunca falha. E eu tô falando do quê? Tô falando de cura no seu coração, que está ferido por não ter um pai. Peça a Deus que Ele traga uma revelação desse Pai Celestial dentro aí do seu coração. De repente você não conhece esse relacionamento de pai e filha, de pai e filho. Mas Deus quer que você conheça um relacionamento com o Pai Celestial. Ele quer ter um relacionamento de filho, de filha com você. Então, isso é algo muito importante. Tudo isso que nós falamos, nós temos reunido nesse material que fala sobre paternidade de Deus.
4 aulas para trabalhar esse assunto à luz da palavra de Deus. E quero te dizer, isso é um assunto muito relevante para esse tempo, para essa época. Por quê? Porque assim como eu acabei de falar com você, Deus quer trazer cura para o seu coração e para o coração das suas crianças. E essa cura vem através do quê? Da palavra de Deus, do poder da palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Pai Todo-Poderoso não falha com você. E eu tenho certeza que o Pai Todo-Poderoso quer curar o seu coração, educador cristão, para que você seja instrumento dele para curar o coração das crianças também. Na sexta-feira a gente volta a conversar aqui no nosso bate-papo e eu vou te trazer algumas dicas de como você trabalha com as crianças que não têm o pai. Porque esse é o grande problema. O que fazer com as crianças que não têm o pai? Nós vamos conversar sobre isso sexta-feira, ok? Mas fica ligadinha no Espírito Santo de Deus. Se você tem alguma coisa aí com relação ao teu pai, Deus quer trabalhar isso através do Espírito Santo de Deus na sua vida, em nome de Jesus, para que você seja curada e que você possa entender o que é a paternidade de Deus, ok? Eu espero você no nosso próximo vídeo aqui no canal Mara Melnick. Tchau, Deus abençoe.